Queridos irmãos, muito boa noite. Estamos aí mais um domingo. O início é sempre igual a todos os inícios, né? Mais um domingo, estamos aqui, o ano está passando rápido, tudo isso vocês já sabem, mas realmente, fora disso que é repetição, o que está fora disso que é repetição é a nossa vida, que a gente não sabe o que ia ser, não sabia o que iria ser na semana passada e nós não sabemos o que vai ser na próxima semana. Podem ser uma série de coisas boas e podem acontecer uma série de coisas ruins. Nós estamos num mundo sujeitos a tudo isso, não é? Principalmente se alguém for chamado para o Rio de repente, tiver que ir ao Rio, de repente pode acontecer coisa ruim. Então o que vai acontecer com a gente, o que vai acontecer no nosso futuro? Nós temos que ter uma lucidez para encarar o nosso presente, para termos uma firmeza com relação ao nosso futuro, para nós não nos desesperarmos, não é? Para nós não ficarmos descontrolados e inseguros na vida que nós temos. Podem acontecer coisas boas? Podem. Podem acontecer coisas ruins? Podem. Mas nós espíritas já sabemos e aprendemos com o espiritismo que aconteça o que acontecer, será sempre uma nova chance, uma nova oportunidade para nos testar como nós vamos reagir, como nós vamos enfrentar, como nós vamos passar pelo que vier. Então não é legal isso? Legal, nós não estamos esperando o céu se abrir para Jesus descer um trono, para apanhar os bajuladores, apanhar aqueles que estão, né, vestidinho de branco. Não, tiremos essas bobagens da cabeça e vamos ser inteligentes, vamos ser sensatos, racionais. É o que o Espiritismo nos ensina e é o que nós estamos aqui nessa noite de domingo para dar sequência com relação aos nossos estudos, às nossas reflexões e ao nosso aprendizado a respeito da doutrina espírita. Nós vamos fazer a prece, hoje é a última reunião do mês, a Valerinha vai falar, vai responder as perguntas e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se por acaso esqueceram, é só ir lá fora, pegar o papel lá na biblioteca, façam as perguntas, entreguem lá que eles encaminham para cá e nós vamos então iniciar a nossa reunião de hoje. Querido Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade. Com certeza contamos aqui com a tua presença, com os teus mensageiros, os nossos amigos espirituais, nossos espíritos guardiães, protetores, enfim, sob a ordem e o comando de Deus, para que nós todos saiamos daqui, ao término da nossa reunião, com mais reflexões, com mais compreensão, com mais segurança, com mais harmonia, com relação ao entendimento das leis de Deus que estamos aprendendo através da doutrina espírita. Muito obrigado, querido Jesus, que em teu nome e em nome de Deus nós possamos dar por iniciada a reunião de hoje. Que assim seja. Bem, com vocês, Valéria Cristine. Ela vai fazer a abertura, vai fazer já umas argumentações, porque nós já temos algumas perguntas aqui. Inclusive tem uma muito importante, que é a primeira, que vai abrir para que ela passe para o assunto do Livro dos Espíritos, que ela separou, que é a seguinte pergunta: como explicar à luz do Espiritismo, da doutrina espírita, a guerra e a violência no mundo, principalmente a guerra no Rio? Que é essa que nós estamos aí, lamentavelmente, tendo que enfrentar, não é? Então, Valéria, pode começar. Boa noite a todos. E é muito bom a gente aproveitar mais essa oportunidade da gente aprender. E a doutrina espírita, com certeza, sem sombra de dúvida, ela tem muito a contribuir e nos esclarece de uma maneira positiva, de uma maneira racional, de acordo com o bom senso e com a lógica. E nós estamos aí ao longo dessa semana envolvidos por um clima aí de insegurança, de violência. A gente liga a televisão e está lá aparecendo aquilo tudo. E são cenas realmente que mexem com o nosso psicológico, mexem com o nosso emocional, porque a gente vê um clima de guerra instaurado, instalado lá na cidade aqui próxima a nós. E nós aqui em Friburgo também, ao longo, aí desde que o governo lá começou a instalação dessas UPPs, nós já sentimos o reflexo aqui na nossa cidade.
Porque esse posicionamento, essa tomada de atitude aí, que a gente pode dizer, do governo em relação a unificar, de pacificar aquelas comunidades, fez com que aqueles criminosos, aqueles traficantes se espalhassem aí pelo estado. E, infelizmente, a gente sabe, porque na nossa cidade já tem um quadro, né, de violência, de consumo enorme de drogas, então aí a gente já sofre também os efeitos. Mas não só no Rio de Janeiro, não só nós aqui em Nova Friburgo. Todos nós que estamos encarnados num planeta como a Terra, numa escola primária, num planeta de provas e expiações, nós estamos aí no contato com o mal. Porque é um planeta e nós não estamos aqui. É importante a doutrina espírita nisso, porque ela nos situa. Nós estamos aqui num planeta onde o mal prevalece, onde o egoísmo, o orgulho, a vaidade, todas essas imperfeições que a gente conhece muito bem, nós temos essas imperfeições do nosso espírito. Então é por isso que nós estamos aqui num planeta que abriga todas essas imperfeições. E a violência, ela é um quadro que é próprio de um planeta como o nosso. O que a gente vê lá, né? Ali já é uma situação muito complicada ali que se estabeleceu, falta da educação moral, falta da assistência básica, falta da educação, falta da saúde, porque a gente vê lá aqueles bandidos, aqueles criminosos, nós estamos lá vendo tudo aquilo, e um primeiro momento realmente a nossa reação é de raiva. A nossa reação é de que aquelas pessoas têm que ser eliminadas, têm que ser mortas. Nós vamos falar aqui sobre a pena de morte, que muitas pessoas, com certeza, é uma ideia que prevalece na cabeça da maioria das pessoas e passa até na nossa. Mesmo nós sendo espíritas, mesmo a gente sabendo que ali estão criminosos, mas são irmãos nossos, também são filhos de Deus. É claro que a gente não vai justificar porque quem nasce numa comunidade, quem nasce numa favela, tem que ser bandido, não. Porque a maioria das pessoas que moram nessas comunidades não fazem parte do tráfico, não são bandidos, não são criminosos. Mas esses que estão enveredando por esse caminho também são filhos de Deus. Também foram criados para Deus. Não para estar fazendo isso. Mas nós temos que ter muito cuidado no nosso julgamento. Porque se hoje nós já não estamos aí com armas em punho, quem sabe no nosso passado nós já não tivemos nessas situações. Quem somos nós para julgar aqueles irmãos? Todos que reencarnam naquela situação, porque já são provas ou expiações que são impostas àqueles espíritos. E nós temos muitos exemplos de irmãos nossos que são moradores dessas comunidades e que têm belos exemplos de vida a nos dar. De honestidade, de trabalho, de luta. Não necessariamente porque o espírito escolhe nas suas provas estar num contexto desfavorável, ele necessariamente vai falir, não. É uma prova realmente para o espírito. E, infelizmente, aqueles irmãos nossos estão enveredando por esse caminho. Nós temos também imperfeições, a gente pode não estar praticando esses delitos, matando um semelhante, mas e as nossas inferioridades? Ou nós nos achamos superiores àqueles irmãos? Nós nos achamos escolhidos? Nós nos achamos acima do bem e do mal? Não. Nós temos também defeitos que, dependendo das ocasiões, podem nos levar a cometer um ato de violência. Quem de nós, como o Zé falou muito bem, quem de nós está livre? Nós não sabemos. Estamos submetidos a tudo isso num planeta de provas e expiações. Nós não sabemos quais oportunidades vão aparecer na nossa vida ou quais as nossas escolhas erradas vão nos levar a cometer. Então nós não sabemos para julgar aqueles irmãos. É claro que ali é um problema social instalado, né? É muito difícil. São pessoas que vivem em locais sem a mínima condição de higiene, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, com o desfacelamento ali da família. Muitos daqueles jovens não têm uma família, não têm um pai, uma mãe, ou são fruto de um contexto de violência doméstica, de alcoolismo. Então a gente tem que levar em consideração tudo isso. É muito fácil para nós, e como a maioria pensa, tinha que matar a pena de morte. E nós sabemos que isso não resolve.
A pena de morte vai tirar aqueles irmãos ali, vai matar os corpos. Mas e os espíritos? Vão continuar na espiritualidade, rancorosos, cheios de defeitos, aí ligados aos nossos irmãos encarnados, a nós que continuamos com as nossas imperfeições, com os nossos vícios. A gente sabe que a pena de morte não é a solução. Exterminar aqueles irmãos. Tem lá, se exterminasse aqueles 200 que estavam lá fugindo aquele dia, com certeza no dia seguinte teria mais 300 para ocupar o lugar. Porque a gente tem que olhar para o pequeno, para aquela criança que está ali. Projetos sociais são muito importantes. Mostrar àquela criança que ele está num meio desfavorável, mas não que por isso ele tem que necessariamente entrar para o tráfico. Exerce todo um poder, né? As crianças da comunidade olham para aqueles traficantes e acham que eles são os heróis, porque eles têm fama, têm dinheiro, têm poder. Temos também a outra questão aí dos usuários, porque a gente fala, o usuário não tem nada a ver. Tem sim, porque se não existisse o usuário, não existiria o tráfico. Aquilo tudo ali só existe porque, infelizmente, nós temos tendências mais para o vício do que para as virtudes. Outro aspecto também é todo aquele armamento. Aquilo não brota do nada, aquilo está aí, chega através das fronteiras que tem que ser vigiadas. É toda uma negligência de anos e anos que chega uma hora que vai eclodir, que vai dar essa convulsão social. Então nós temos que ter muito cuidado ao avaliar, temos que ter cuidado para julgar o nosso próximo, porque é muito fácil para nós apontar. Nós não vivemos naquelas condições, não é a nossa realidade, mas é a realidade de muitos irmãos nossos. São mais de 400 mil pessoas que vivem naquelas comunidades, só naquela ali, que a gente está vendo aí em foco. E nas outras? É preciso a gente observar. E o Espiritismo, ele ajuda em muito, ele contribui. Por quê? Porque ele vem nos ensinar que nós somos espíritos imperfeitos, que estamos caminhando, estamos evoluindo, estamos lidando com as nossas imperfeições para sermos perfeitos um dia. E eles também estão nesse processo. Nós não somos daqui. A reencarnação é fundamental para entender tudo isso. A gente vai indo lá no fundo realmente da questão e a gente vê que esse encarar, como a maioria encara, que nós só temos uma vida, nós só temos uma única passagem pela Terra. Então o que prevalece? É o egoísmo. Isso é um fomento ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. Porque se nós estamos aqui uma única vez, é claro que nós vamos ficar buscando uma felicidade que às vezes não chega. Que uma felicidade relativa que nós temos aqui no planeta Terra. Então nós ficamos em busca de tudo isso. E quando a gente começa a aprender quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, e para onde nós vamos, que o nosso espírito, a nossa vida continua, aí sim as coisas fazem diferença. Porque nem que num primeiro momento a gente haja com medo, porque se eu fizer isso eu sei que um dia eu vou pagar numa próxima encarnação, nem que num primeiro momento seja por isso, mas já é uma educação para o nosso espírito. Já faz a gente ter uma outra visão. E nós não podemos pensar, o mundo um dia vai deixar de ser assim. Vai quando nós deixarmos. Nós contribuímos com todo esse caos, com toda essa violência. E como que a gente contribui? Não, às vezes, empunhando uma arma, como eu já disse aqui, mas ajuda sendo egoísta, pensando primeiro em si do que no outro, sendo maledicente, julgando mal o próximo. E é importante nesse processo, aí na quinta-feira aqui no curso, a gente estava conversando sobre isso, porque a gente estava realmente acontecendo aquele dia, de olhar tudo aquilo lá e fazer uma prece por aqueles irmãos. A gente às vezes não se liga em relação a isso. A gente está ali numa situação de pura adrenalina, ali a gente vê todos aqueles fluidos negativos. E às vezes a gente assistindo um noticiário, a gente tem esses pensamentos, passa isso pela nossa cabeça, mas tinha que entrar, não sei por quê, que eles perderam a oportunidade, estava subindo lá, por que não atiraram, mataram todo mundo? A gente ajuda ainda aquelas situações com o nosso pensamento. Por que não nesse momento fazer uma prece? Nós temos que agradecer, porque está lá a ocupação daquela comunidade, e uma ocupação que dentro do que podia ter acontecido, poderia ter sido uma desgraça. Nós não tivemos a morte, acho que de 2 traficantes e moradores feridos aí com estilhaços, né? Mas não teve morte.
Os bandidos estão se entregando. Podia ter sido uma tragédia. Se não tivesse tido planejamento, aqueles policiais entrando lá, atirando para todo lado na comunidade. Olha que desgraça.